Oi gente, eu sou a Pri Ferraz, esse é o Diário da Bruxa e hoje a nossa aula review será bem especial para as bruxas e bruxos porque nós vamos analisar o tarô prateado das bruxas. Esse é um deck bem especial que faz uma ponte entre as cartas tradicionais do tarô e seus simbolismos com elementos do paganismo e do neopaganismo. Então ele é bem querido, principalmente pelas bruxas wiccanas, e ele vem se tornando cada vez mais popular aqui no Brasil, porque é um dos poucos decks com essa temática bruxesca que nós temos em português. E além disso, a qualidade dele é maravilhosa. Então, é com muito prazer e muito carinho que eu apresento para vocês hoje uma análise bem especial do tarô prateado das bruxas. Bom, gente, vamos começar aqui analisando alguns aspectos práticos do tarô prateado das bruxas. Como vocês podem ver, esse tarô é em português, né? O que é muito legal quando a gente tem uma versão em português. E ele vem nessa caixa, mas o mais legal dele é que dentro tem outra caixinha. Então essa daqui é a caixa que guarda o livro, mas a gente tem aqui também a caixinha do deck, né? Então você pode guardar o seu livro, a caixa grande com o livro, mas você já tem a caixinha para ter o seu deck sempre à mão também. Então ele é bem legal. Deixa eu mostrar para vocês o verso das cartas. É bem bruxinho, como vocês podem ver, né? Não é à toa que o nome do tarô é Tarô Prateado das Bruxas. O prateado faz referência à luz da lua, né? E das bruxas, porque ele vai trazer uma série de simbolismos wiccanos, simbolismos neopagãos. Então, a qualidade da carta é muito boa, eu gostei bastante, tá, gente? Eu achei a qualidade desse deck muito legal. E quero falar pra vocês aqui também sobre o livro. O livro, ele é em português, eu já disse aqui para vocês, a qualidade é muito boa, então as folhas são coloridas e, gente, ele é super bem escrito. É claro que ele traz uma visão do tarô mais neopagã, né? Ele traz alguns simbolismos realmente bem voltados para a bruxaria mesmo, algumas divisões que tradicionalmente no tarô a gente não vê, mas é muito bem escrito, é muito bom para quem tá começando tarô também ler esse livro. Eu gostei bastante mesmo, fiquei muito satisfeita com esse livro aqui. Ele é bem escrito, ele explica bem as cartas, ele traz uma introdução sobre o tarô que é bem legal também, e também vai explicar alguns elementos da bruxaria. Então, para quem tá entrando no mundo da bruxaria, esse tarô também ajuda bastante. Ele me fez lembrar, inclusive, um pouco o meu primeiro tarô, que é o tarô das bruxas de Ellen Cannon Reed, né? Foi o tarô que eu comecei. Só que esse daqui é bem mais claro e bem mais simples, né? Escrito. E o meu que eu tinha, o livro era meio complicado, né? Esse daqui é bem tranquilo, muito legal mesmo. Eu gostei bastante. Então, vamos lá entrar então nos arcanos maiores do tarô prateado das bruxas. Dessa vez, diferente do que eu normalmente faço aqui, eu vou realmente só focar nas cartas do tarô prateado das bruxas. Eu não vou comparar com o Rider-Waite, porque ele traz alguns simbolismos que a gente vai ter que entrar bastante. Então, se eu ainda trouxer a comparação, vai ficar um pouco confuso para vocês, eu acho. Então, eu vou analisar apenas ele para que a gente possa entrar realmente nos simbolismos utilizados nele aqui. Então, vamos lá. Bom, gente, vamos começar aqui com a carta do louco. A carta do louco no tarô prateado das bruxas veio representada por um eclipse, né? Um eclipse parcial. E o eclipse dentro da magia, dentro da bruxaria, ele sempre vem representar mudanças, né? Ele ajuda a gente a impulsionar novos inícios na nossa vida. Então, a carta do louco, ela é justamente esse novo início, essas novas aventuras que a gente vai entrar na nossa vida. Então, ela faz referência a essas mudanças e também traz, né, essa árvore, símbolo de crescimento, e o louco, ele justamente é aquele jovem que está disposto a crescer através das aventuras que ele vai viver na vida dele. Tem aqui esse caminho mostrando também que o louco é a gente se lançando em caminhos para encontrar a vida, sempre disposto a mudar quando for necessário. Então a gente tem aqui o simbolismo do caminho, da árvore, do eclipse, tudo isso fazendo referência a esses novos inícios da carta 0, que é a carta do louco.
Quando nós vemos aqui a carta do mago, nós temos aquela manifestação de poderes que estão no plano oculto dentro da nossa realidade material. Eu achei interessante porque a carta do mago, ela normalmente tem que ter aqueles elementos que o mago vai manipular. No caso desse tarô aqui, a autora não colocou os 4 elementos. Ela fez uma referência a alguém puxando uma vontade, algo do plano oculto e manifestando através do saber, né? Então é a manifestação do desejo e da sabedoria antes de você entrar em ação. Então é como se essa carta ela fosse um nível antes das cartas do mago tradicionalmente, né? Então ela está aqui justamente estudando para garantir toda aquela sabedoria que o mago tem para começar a agir, né? Então é você ganhando conhecimento para manifestar os seus desejos. Eu pessoalmente gosto mais de cartas do mago que são mais práticas, que tem mais o poder de ação, porque esse é o significado tradicional dessa carta. Mas também não vejo problema em ser assim. Eu achei até interessante essa nova perspectiva. Quando a gente vem para a carta da sacerdotisa, nós temos aqui uma carta bem bruxona, nós vemos aqui alguns elementos tradicionais da sacerdotisa, né? Então nós vemos que as árvores aqui ao redor elas estão cobertas de flores brancas e pretas, mostrando justamente que a sacerdotisa é aquela que está entre os mundos físico e espiritual. Ela é aquela que mergulha no mistério e a gente vê que ela está aqui prestes a mergulhar nesse lago em que tem uma lua, né? Uma triluna aqui sendo refletida. Então ela está disposta a mergulhar no mistério dela mesma. Ela tem aqui um livro sagrado e esse livro está aqui, ó, guardado junto com ela. A sacerdotisa é aquela mulher intuitiva, é aquela mulher bruxona que vai sempre se voltar para mergulhar nas profundezas do seu potencial intuitivo, né? Então, bem interessante. Gosto muito dessa representação. É uma representação tradicional, mas ainda assim é uma representação sempre muito bela, essa representação da sacerdotisa. Aqui a gente tem uma imperatriz. E essa imperatriz, eu vou até mostrar junto com o imperador já. Você vê que eles formam um par. A imperatriz no tarô, ela traz sempre o simbolismo da deusa, da mãe terra, daquela mulher criativa, né? É a energia criativa. A gente fala mulher criativa porque ela vem como símbolo da energia feminina, mas não necessariamente a gente precisa se prender ao gênero, tá, gente? É só uma energia feminina. Da mesma forma que seja para um homem ou para uma mulher, a carta do imperador vai ser uma energia masculina. E aí essa energia feminina é uma energia de fertilidade, é uma energia de criatividade, de novas ideias, de acolhimento, né? A gente tem aqui a coroa como símbolo do poder da imperatriz. Ela tá vestida de vermelho, mostrando também a paixão, o amor, o acolhimento dela. A gente tem esses coelhinhos que são sempre símbolos da deusa, porque são símbolos de fertilidade e de colheita e de fartura, que também são simbolismos da carta da imperatriz. E algo muito comum também é a gente ver alguma ave, né, dentro da carta da imperatriz, como por exemplo lá no tarô de Marcélia a gente vê um pássaro, né, no escudo da imperatriz, como se fosse um brasão familiar. E as aves, elas têm essa ligação com a energia feminina, né? A gente tem muitas divindades femininas, deusas mães, que são representadas por aves, como por exemplo Ísis, né? E a gente tem termos também, como por exemplo, é aquela mãe que guarda debaixo da asa, né? Então, assim, isso até se traduz em nossa linguagem popular, né? Então, aqui vem trazendo esse aspecto do arquétipo da mãe que a imperatriz traz, né? Então, uma carta de acolhimento, de criatividade, de poder feminino e que faz um par aqui com o imperador, que é aquele que traz o símbolo do masculino, né? E ele vem aqui com esse simbolismo do bode, dos bodezinhos, o chifre, que vem como símbolo do poder, da caça, da imponência, né, do imperador. Então, tanto que muitas divindades pagãs tinham esse chifre, principalmente as divindades celtas, tinham chifres justamente para mostrar o seu poder, né, o seu poder sobre a natureza. Então, é um símbolo de imponência. Ele está aqui também com sua coroa, porque ele é um homem poderoso, né? Ele forma o par
com a Imperatriz, justamente para mostrar que a criatividade é importante, mas a organização, o poder e a autoridade do Imperador também é. Então, o ideal é que a gente tenha esses dois, que a gente tenha a abertura para ter grandes e lindas ideias e que a gente saiba acolher os outros, mas que a gente também tenha a abertura para ser organizada, para buscar estabilidade e para concretizar essas ideias. Se a gente tem só o Imperador, que é o realizador, sem a Imperatriz, a gente tem ali alguém muito durão, a gente tem alguém que é muito seco, às vezes até rude, porque quer muito apenas realizar as coisas, concretizar as coisas, e pode acabar sendo até autoritário. Já se a gente tem a Imperatriz sem o Imperador, a gente tem o acolhimento, mas aí a gente esquece de colocar os limites, né? Então, a Imperatriz é a criativa, a acolhedora, o Imperador é o organizado que vai impor limites ali e realizar as coisas. E ambos são importantes dentro de nós para que a gente não só tenha as nossas ideias, mas que a gente também concretize todos os nossos planos. Quando nós vemos aqui para a carta do sumo sacerdote, eu vou até trazer de volta aqui a sacerdotisa para a gente formar esse par também. É muito comum, né, quando a gente vai estudar o neopaganismo, a Wicca, a gente trabalhar muito com esses pares de energia masculina e feminina, né, a deusa e o deus, a sacerdotisa e o sumo sacerdote, tanto que em alguns outros baralhos, até mais tradicionais, a gente vai encontrar hierofante ou vai encontrar o papa, né, nesse nome aqui do sumo sacerdote. Já os tarôs mais bruxinhos trazem esse nome de sumo sacerdote para mostrar mesmo que ele faz o par com a sacerdotisa, né? Sempre chamando a gente a trabalhar dentro de nós, e mais uma vez eu quero frisar aqui para vocês que não levem isso para o lado do gênero, mas sim das energias, para que a gente sempre lembre de trabalhar o nosso lado feminino e masculino. O sumo sacerdote é aquele que traz o poder do consciente, né? Ele é uma figura espiritual, ele é uma autoridade espiritual, mas ele estuda a sua espiritualidade através aqui dos livros. Ele tá com o livro aberto, ele tem um poder solar, ou seja, ele expande sua força, ele fala para os outros. Olha só ele aqui trazendo os elementais ao redor dele, então ele se comunica com os outros. Que a sacerdotisa fala sobre um poder mais interno espiritual, então ela tá com o livro fechado, ela tá mergulhando sozinha, e essas duas práticas são importantes na nossa vida de bruxo, de bruxa, né? A gente precisa ter a nossa conexão pessoal e as nossas experiências pessoais, mas a gente também precisa ter o apoio do estudo, que é justamente a mensagem do sumo sacerdote. Então aqui é o conhecimento espiritual consciente e estudado e fundamentado, e aqui é o conhecimento espiritual intuitivo, né? Então tá aqui essas duas cartas formando esse par aqui para vocês verem. Quando nós temos aqui a carta dos enamorados, nós temos esse casamento pagão, né? Esse casamento muito comum na antiguidade, a gente costuma ver bastante em séries e filmes épicos, que tem aqui esse enlaçar aqui dessa fita, né? E os enamorados é aquela carta que vai falar sobre as escolhas do coração. Eu gosto do simbolismo do casamento pelo fato de que o casamento é uma escolha, né? A gente escolhe estar junto com aquela pessoa, a gente não é obrigado. É a escolha que a gente toma no nosso coração, a gente segue o nosso coração e por isso a gente se junta com alguém. E isso traduz muito o significado da carta dos enamorados. Qual é a escolha que o seu coração está vibrando? Siga o seu coração, né? Tome escolhas a partir do seu coração. É claro que às vezes quando a gente segue o nosso coração, a gente não é muito sensato, a gente não é muito racional, mas a carta dos enamorados, ela é justamente uma carta bem emocional e não racional, né? Então aqui a gente tem essa fita que tem que dar 3 voltas, mostrando uma pessoa, a outra e o relacionamento entre elas. Então, quando você se junta com uma pessoa, você não se transforma em um só junto com ela. Você continua sendo um, que é a primeira volta. O outro continua sendo o outro, é a segunda volta. E a terceira volta é justamente a força, a soma de força entre vocês. Então, não é só uma carta sobre a gente seguir o nosso coração, não é só uma carta sobre a gente se abrir para o amor, mas também para a gente sempre respeitar a nossa individualidade e a individualidade
individualidade do outro e não querer que o outro seja uma cópia da gente ou que ele se transforme na gente, né? Ou que a gente seja um só com o outro, mas sim que a gente saiba somar forças, porque assim a gente conquista mais e a gente vai mais longe. Tanto que em jogos profissionais os enamorados podem indicar aí boas parcerias profissionais, né? Você se juntar com um amigo, com uma amiga para fazer aí um negócio acontecer e você não ir sozinho, porque junto você vai conquistar muito mais coisa. Quando a gente vem aqui para a carta do carro, eu confesso para vocês que eu não gosto dessa carta aqui do Tarô Prateado das Bruxas. Tem duas cartas em especial que eu não gosto nesse deck, que é a do carro e a da justiça. Quando a gente chegar na justiça, eu vou falar sobre ela para vocês. Mas aqui a carta do carro, ela mostra que esse bebê, né, essas duas pessoas aqui com vestes opostas, levantando esse bebê. E a carta do carro, ela sempre fala sobre a gente enfrentar caminhos difíceis que vão levar a gente à glória, né? Então a gente sempre buscar o sucesso na batalha, a gente sempre encarar os desafios, sempre pensando em ganhar, né? Sempre ir em frente e conquistar as nossas vitórias. E eu entendo esse simbolismo de uma nova criança, né? Que tá iniciando uma nova jornada e que ela vai buscar sempre a vitória na vida. Eu acredito que o resumo dessa carta aqui é: você vai encontrar sempre forças opostas, mas é sempre importante que você escolha os caminhos que vão te levar à vitória. Você tá iniciando uma nova jornada que tem que te levar à vitória. Mas eu confesso que eu achei essa representação aqui não foi legal, eu não gosto dessa carta. Eu achei que falta muito da motivação, do empenho do carro, sabe? O carro, ele é aquela força, aquela motivação, aquela vibração de vamos embora, sabe? Parece que a gente vai entrar numa guerra e a gente tá ali super empolgado. Então, pra mim, essa carta aqui falta empolgação. Mas tá aqui pra vocês verem. Me contem aí o que é que vocês acham também dessa carta do carro. Aqui a gente tem a carta da força e tem uma representação que muita gente acha difícil, né, nesse tarô, muita gente não entende o porquê que a força tá com essa face aqui, né? Esse aqui é uma máscara do Green Man, que é o Homem Verde. É uma figura do folclore pagão que sempre se abria no florescer da primavera, né? Então ele era muito celebrado no florescer da primavera e sempre que a natureza estava muito fértil. Então é uma divindade, né, uma figura folclórica que honra o poder da natureza, o poder da fertilidade. E aqui a gente vê que ele tá aqui passando a mão em cima do leão. Realmente não é uma carta muito fácil de você deduzir, mas vamos lá. A carta da força vai falar sempre sobre a gente domar os nossos leões internos, né? Sobre a gente sempre saber canalizar bem as nossas energias, para que a gente não grite por besteira, para que a gente não saia brigando com todo mundo, para que a gente saiba controlar melhor os nossos impulsos, porque isso vai ser mais sensato, vai ser mais coerente, a gente vai mais longe, né? A gente também precisa controlar melhor as nossas inseguranças, né? Para que a gente não fique sempre querendo desistir das coisas, para que a gente fique sempre se desesperando, sabe? Então, para que a gente não tenha isso, a carta da força pede para que a gente dome melhor os nossos leões interiores. O Green Man, como eu disse para vocês, ele vai falar sobre o poder da natureza. E esse poder da natureza, ele precisa saber bem quando ele vai se manifestar, né? Então, por exemplo, se a natureza ao redor, ela não está num momento fértil, não vale a pena uma árvore florescer. É a mesma coisa que o Green Man chegar e pedir para que a árvore dê frutos no inverno muito rígido. Ela vai fazer um esforço muito grande e esses frutos não vão ser colhidos, porque tá todo mundo dentro de casa sem poder sair por causa do frio. Ou seja, você vai ter esforço à toa. Então, o Green Man, ele faz com que a natureza, ela se manifeste em momentos em que ela vai poder, de fato, gerar frutos e esses frutos vão ser bem aproveitados. Então, essa é uma carta que, no resumo de tudo, ela vai falar sobre você canalizar melhor as suas emoções. Não tem problema você ter raiva, por exemplo. O problema é você descontar essa raiva em cima de outras pessoas, você gritar com os outros. Mas se você pega essa raiva e você respira fundo, você doma seu leão interior e você canaliza em alguma coisa positiva, então, vou fazer isso dar certo na minha vida. Então você canalizou uma energia que é muito forte, é muito potente para algo bom. E isso é a carta da força. Mais forte do que você dar um grito é você respirar fundo e canalizar toda essa vontade de gritar para fazer o bem para sua vida, para você conseguir resolver as suas coisas, né? Então é uma carta muito sábia, uma carta que fala sobre a soberania do poder da inteligência sobre
a força bruta, né? Então é mais importante a gente ser sensato e inteligente do que a gente ser forte de uma forma física. Então, bem interessante essa representação aqui e bem diferente, né, gente? Quando a gente vem aqui para a carta do eremita, nós temos uma representação básica do eremita, né? Então a gente tem aqui um senhor, porque o eremita ele é sempre o homem sábio do tarô. Ele segura aqui uma lamparina, então ele busca a sua luz interior e ele quer estar sempre sozinho, ele quer estar sozinho aqui. Uma observação que eu queria fazer para vocês é que normalmente quando a gente vai em outros decks, a gente consegue ver que realmente o eremita ele está mais sozinho do que outros personagens. No caso desse tarô aqui, a gente não percebe muito essa coisa da solitude, porque todos os outros personagens, a grande maioria, já está sozinho aqui, sabe? Apenas com alguns elementos. Então a gente não percebe muito essa diferença, né? Mas sempre lembrar que o eremita é sempre aquele que quer se isolar, que se volta para dentro de si, para estudar a si mesmo e para buscar o discernimento e as respostas da sua própria vida. E aqui é interessante porque no bastão dele, que é o símbolo do conhecimento, o símbolo da busca, tem aqui essas serpentes que são um símbolo que faz referência à hipocrisia. Então ele meio que dá uma chamada, falando pra gente que é muito importante a gente se conhecer, porque se a gente se conhece, a gente sabe melhor como agir. E a gente não é visto, né? A gente não cai em contradições, tá entendendo? Então você se conhece tão bem que você não vai se contradizer, você sabe muito bem até onde você pode ir, até onde você deve ficar. Então você consegue ter mais sabedoria sobre as suas próprias ações. E por isso é muito mais difícil você cair em comportamentos hipócritas, né? Então é bem interessante aqui essa referência que essa carta traz. Aqui na carta da Roda da Fortuna, que aqui vem chamada de A Roda, a gente vê uma referência à deusa tríplice, a gente vê uma referência às fases da vida, né, que é justamente a figura da deusa tríplice. Então tem uma menina, tem uma mãe aqui grávida e tem uma senhora. E faz referência justamente aos ciclos da vida, né? A roda é justamente esses ciclos, ela vem falar que a gente tem ciclos de altos e baixos e que a gente nunca pode prever o futuro, a gente nunca sabe o que é que vai acontecer ao certo. A gente tem que se abrir para viver cada ciclo da nossa vida, para que depois que passa a gente não fique olhando para trás e pensando, nossa, eu perdi aquela oportunidade. Então a carta da Roda da Fortuna fala sobre a gente aproveitar as oportunidades que surgem em todos os tempos da nossa vida, que a gente não perca as chances, né? Que a gente aproveite e que a gente honre todos os nossos ciclos. Então é uma carta de movimento e eu gostei bastante dessa representação aqui. Quando a gente vem para a carta da Justiça, eu pessoalmente não gosto dessa carta. Eu não gosto de cartas da Justiça que vêm com olhos vendados, porque a Justiça no tarô, e aí quando a gente vai para decks mais tradicionais, a gente consegue sempre ver isso, que a Justiça ela não tem os olhos vendados, ela tá justamente ali olhando tudo. É uma carta que fala sobre a gente buscar a verdade. Eu entendo que esses olhos vendados vêm para falar sobre imparcialidade, sobre você tomar decisões da forma mais imparcial e equilibrada possível, né? Mas eu pessoalmente não gosto. Eu acho que o fato dela estar soprando essas borboletas aqui para um dos lados vai falar sobre uma decisão já parcial. Então eu acho que a própria carta cai em contradição. Eu acho que se ela tivesse soprando essas borboletas no meio do caminho, talvez fizesse um pouco mais de sentido. Essa mulher aqui tá grávida, então acredito que falando também sobre as decisões de entrar em novos ciclos para quebrar karmas antigos, que é algo que a carta da Justiça fala. Mas eu pessoalmente não gosto dessa carta, gente. Quero até saber o que é que vocês acham dela, mas eu pessoalmente não gostei muito não. Entendo a questão do equilíbrio entre dois caminhos, do ponderar para tomar decisões, que é algo que tem na Justiça, mas eu acho que faltou aí algumas representações importantes. Em compensação, gosto muito dessa carta do enforcado. Essa é uma carta simples, mas é uma carta que mostra muito bem, né, o que é o enforcado. Ele tá numa posição que é um pouco desconfortável, um pouco não convencional. Posso até dizer que parece uma pose de yoga. E aí, ele tá aqui fazendo um certo esforço. Talvez ele não esteja tão confortável, mas ele não pode também ficar só pensando no desconforto. Então, quando você tá fazendo yoga, se você ficar só pensando de, eu tô sentindo dor, tá difícil manter o equilíbrio, e você não mantém um ponto, um foco aí na sua mente, buscando um equilíbrio interior, fica difícil de você se manter. Então, a carta do enforcado vai pedir justamente
justamente essa paciência de você enfrentar momentos de espera, né? Mesmo que eles sejam um pouco desconfortáveis, você tem que focar no fato de que você está aí refletindo sobre sua vida e se preparando para as mudanças que você vai ter que fazer depois na carta da morte, certo? Então, gosto muito dessa representação, acho muito interessante porque ela fala não só sobre a questão de observar a vida por um outro ângulo, mas também de você lidar com questões desconfortáveis focando na sua calma interior. Então, vem falar sobre os ideais de paciência, de espera e de sacrifícios que tradicionalmente a carta do enforcado traz. Gosto bastante. Aqui a gente tem a carta da morte, que tem uma representação simples, mas muito eficaz também, né? A gente tem aqui uma borboleta, mostrando aqui a transição da lagarta para a borboleta, falando sobre as metamorfoses, né, da nossa vida. Tem aqui umas roupas largadas aí no chão, então alguém se despiu de algo que estava vestindo no passado, deixou aí e foi viver sua nova vida porque o sol aqui já raiou. Então é uma carta que vai falar sobre as mudanças necessárias na nossa vida, sobre a gente saber se transformar, a gente saber se abrir para o novo, a gente saber se reinventar, a gente se abrir para as novas fases, né? É interessante que é uma carta muito vazia, então ela vai falar sobre um sentimento de vazio que a gente tem quando a gente abandona uma fase interior, quando a gente desapega do passado, né? Ou que a gente tem que desapegar do passado, finalizar algo. Então a gente sente um certo vazio, mas já já o sol vai preencher isso aqui tudo. Então é só a gente saber esperar, né? Porque essa dor ela passa e aí a gente tem toda uma vida nova para construir. Então gosto bastante aqui dessa carta da morte. Aqui na carta da temperança, a gente tem essa representação que eu gostei bastante. A carta da temperança é sempre uma carta que vai falar sobre equilíbrio. E aqui ela focou bastante em um dos pontos de equilíbrio, que é o você saber dar e receber, né? Então aqui um passarinho bebendo água, aqui também, aqui uma flor crescendo, né? Através de uma água que está sendo dada. Então você saber dar e receber traz um equilíbrio muito saudável e muito legal para nossa vida, né? Então essa carta ela vem falando sobre isso, sempre buscar um equilíbrio, então aqui uma mão para cima, outra mão para baixo, e é isso. Eu gosto, é uma representação simples, mas eu acho que é bem eficaz. E é interessante aqui que tem a noite e o dia, né? Então fazendo também esse paralelo entre você saber ser intuitivo, mas sem esquecer também da razão, né? O intuitivo e o racional. Então, bem interessante. E como as coisas crescem e são alimentadas dentro do equilíbrio de uma forma muito curativa, muito boa, né? E muito harmoniosa. A temperança aqui trazendo esse desafio da gente ter essa vida equilibrada e harmoniosa. É uma carta fofa, mas é uma carta difícil da gente viver na prática, né? Então, várias vezes a gente vai caindo em desequilíbrios. E é com isso que a gente chega na carta que vem logo depois, que é a carta do diabo, né? Essa carta do diabo, ela é bem interessante. Ela é bem diferente das que a gente costuma ver. Eu gosto bastante quando as cartas do diabo, elas vêm de forma bem diferente que o convencional. E aqui, a gente vê um espelho, e nesse espelho está sendo refletido uma árvore morta. O espelho ele vai sempre falar sobre reflexos dentro da magia. Aí quando a gente consegue ver além. E ele está mostrando uma árvore morta, né, um aspecto um pouco mais sombrio, vai falar sobre a gente saber identificar as nossas sombras, né? Então a gente tem até algumas correntes que são aqui quebradas, então a gente saber se desligar desses aspectos sombrios. E como é que a gente se desliga disso? Quando a gente percebe, quando a gente está tendo comportamentos negativos e a gente consegue se desligar deles. É claro que todos nós vamos ter nossas sombras, mas a gente tem que saber conviver de uma forma saudável e não ser consumido completamente por elas. Então, por exemplo, não tem problema que você tenha um certo materialismo e você goste de comprar coisas. O problema é se você se tornar uma pessoa excessivamente materialista que só pensa em dinheiro. Não tem problema você sentir prazer, né, sexual, prazer carnal, não tem problema. O problema é você ser escravo desses prazeres e achar que a sua vida precisa ser só isso. Então, o diabo, ele pede muito para que a gente esteja muito consciente de quando os nossos prazeres, eles se tornam sombras e eles começam a guiar a gente de forma negativa, né? Então, aqui trazendo esse espelho para que a gente olhe para os nossos próprios reflexos. Porque diferente do que outros tarôs mostram com aquele diabo estereotipado, o diabo, na verdade, somos nós mesmos. Somos nós sendo guiados
pelos nossos aspectos mais negativos, por nossas características mais negativas, né? Nossos vícios. Então, aqui é justamente a gente olhar para dentro de si, não negar nossas sombras, dançar com elas, aprender com elas e então aplicá-las de forma positiva na nossa vida, sempre tendo muito cuidado. Aqui a gente tem a carta da Torre e eu tenho que dizer para vocês que essa carta da Torre é uma das melhores cartas da Torre que eu já vi em decks de tarô. Eu fiquei assim apaixonada por essa representação. Eu sei que ela parece muito simples, né? E ela é simples, mas é pela simplicidade que eu acho que, nossa, ela é a melhor, gente. Eu gostei muito dela. Então, a carta da Torre, ela vai mostrar aqui, né, essa árvore e tem uns raios aqui aparecendo. E aqui tem esse passarinho que tá num ninho, ele tá querendo aqui ficar seguro, e outro que tá voando pra fora. E aí essa ilustração vai falar muito sobre as nossas falsas percepções de segurança, né? Então, esse passarinho aqui, ele demorou muito tempo para criar esse ninho, para construir esse ninho, e agora ele não quer se desligar dele, mas a carta da força fala que justamente a gente pode se decepcionar. Então, esse passarinho, ele criou esse ninho aqui, ele construiu tudo, ele teve o maior trabalho, e aí quando ele terminou, ele percebeu que essa árvore aqui, ele se enganou achando que era um local seguro. Na verdade, essa árvore, ela tá muito propensa a levar um raio, né? Então, é importante a gente identificar quando a gente de fato está seguro ou quando a gente está com uma falsa ilusão de segurança, né? Esse passarinho, ele pode achar que esse daqui que tá indo embora é que tá inseguro, mas na verdade uma árvore atrai muito mais raio do que você aí voando sozinho, né? Então essa carta, ela realmente vem falando sobre a gente se sentir desestabilizado, da gente ver que algo que a gente construiu na verdade não está tão seguro assim. E é por isso que nos tarôs tradicionais a gente vê a torre como uma torre desmoronando, né? As coisas desmoronaram, a verdade veio à tona, e aí é importante o quê? Você ir construir outro ninho, porque se você ficar aqui, você desmorona junto. Então resgate o poder de reconstrução da sua própria vida. Eu gostei bastante dessa representação, gente. Talvez ela seja assim um pouco abstrata, muito profunda, mas eu pessoalmente gosto bastante. Eu acho que ela cumpre aquele papel de alertar o consulente numa consulta de tarô, né? Olha, veja só, algumas coisas que parecem estar seguras, na verdade não estão, né? Muita atenção em onde você está aí construindo o seu ninho. Olhe bem, examine, veja se você está confiando em pessoas que não deveria confiar, né? Então, prestar muita atenção nisso. Aqui a gente tem a carta da estrela, e a carta da estrela vai falar sobre nossos sonhos, né? Vai falar sobre aquilo que nos inspira, e o que nos inspira, que a gente olha ali pro céu e a gente vê as estrelas brilhando, né? A gente se permite ser guiado por nossos sonhos, por nossas estrelas, é justamente o que nos liga ao divino, né? Então vem aqui trazendo essa ligação com o divino, uma representação simples, mas a carta da estrela, quer ou não, é uma carta simples. Não significa que ela não seja uma carta poderosa, ela é uma carta linda, mas ela é uma carta de significado simples, né? Então, aqui, uma representação simples para uma carta fofa. É interessante essas representações da lua e do sol do tarô prateado das bruxas, né? Aqui a gente tem aqui uma deusa e um deus, a rainha da noite e o rei do dia. A gente às vezes tem essa coisa de ver a carta da lua como uma carta ruim e a carta do sol como uma carta muito boa, quando na verdade essas duas cartas elas podem ser muito positivas, mas a carta da lua ela é mais desafiadora porque é mais difícil você andar na noite do que você andar no dia, quando tá tudo claro e você tá vendo tudo muito racionalmente, muito tranquilamente, né? Então a lua ela pede para que você aprenda, trazendo assim nesse pé de igualdade, é como se fosse um convite dessa lua para você aprender a andar na noite igual você anda no dia. Ou seja, trabalha aí sua intuição, comece a enxergar a verdade das pessoas, né? E aqui, honre a luz do dia também, tomando atitudes que vão te levar ao sucesso, que vão te trazer alegria. Então aqui, representações bem simples, mas eu achei bem interessante vir essas representações aqui na carta da lua e do sol. E como eu disse para vocês, esse tarô ele trabalha bastante com isso de trazer energia feminina e masculina. A carta do julgamento vai trazer uma representação dos espirais aqui dentro da magia, né? Na magia, na bruxaria, os espirais eles são portais, assim como a carta do julgamento é um portal, né? Então, por exemplo, quando a gente quer trazer algo para nossa vida, a gente faz espirais no sentido horário.
horário normalmente. Então, eu quero prosperidade, eu vou fazer espirais no sentido horário, queimando o incenso de louro e alecrim, que são ervas de prosperidade, né? De disposição. E se eu quero tirar algo da minha vida, eu vou fazer espirais no sentido anti-horário. Então, eu quero fazer um banimento, vou fazer sentido anti-horário aqui, o meu espiral com a ruda, né? Que vai aí me ajudar a banir, ou então com a sálvia, que vai me ajudar a fazer uma faxina na vida. Então, os espirais, eles são sempre portais de trazer coisas e levar coisas embora. E o julgamento é justamente isso, né? A gente saber que a gente tá se abrindo para uma nova vida e a gente saber o que é que a gente quer levar, o que é que a gente quer deixar. É sempre aquele momento em que a gente tá ali revendo nossa vida, se libertando de coisas que a gente não quer mais, né? E trazendo coisas, aprendizados que a gente quer levar para sempre. Então, o julgamento é justamente esse portal. E por isso aqui o simbolismo do espiral. Tem também aqui um passarinho que mostra justamente o símbolo da liberdade, né, da libertação. Então o julgamento ela é uma carta de libertação, de liberação de pesos do passado. Então tá aqui para vocês verem. E aqui a gente chega no final dos arcanos maiores com a carta do mundo. E a carta do mundo vai falar sobre completude, vai falar sobre ciclicidade. Então aqui a gente tem, né, uma árvore pequena, uma árvore grande, uma senhora e um menino, mostrando justamente esses ciclos da vida. Nossa vida é feita de ciclos e a gente sempre tem que ir até o final, a gente sempre tem que ir até o final das coisas, né? A gente não pode interromper no meio. Essa árvore aqui vai se tornar uma árvore grande e robusta se ela não desistir aqui de crescer. E essa criança aqui vai se tornar também um senhor, uma senhora. A gente sempre tem que estar crescendo através dos ciclos da nossa vida e a gente sempre tem que perceber que a gente não pode se agarrar a um ciclo só. A gente tem que se permitir evoluir, a gente tem que se permitir crescer. E essa é justamente a mensagem da carta do mundo, né? Trazendo aqui um pouco dos arcanos menores desse tarô para vocês, do tarô prateado das bruxas, eu quero dizer para vocês que eu gosto bastante dos arcanos menores dele. Eu acho que é um ótimo deck para você começar, caso você queira estudar os arcanos menores. É claro que é sempre bom você começar com o Rider-Waite, porque traz simbolismos universais, mas caso você queira começar com esse, ele é muito bom, porque ele traz imagens que é fácil da gente perceber o porquê elas estão sendo usadas, né? Então eu gosto bastante. Ela não tem muita divisão de cores, né? Então todas as cartas são coloridas iguais, não tem aquilo de copas é muito azul, paus é muito amarelo. Não, elas são todas muito iguais, mas são bem interessantes, né? Então tá aqui uma boa dica de tarô, caso você o tenha. É um bom tarô para você começar a estudar os arcanos menores também. E as explicações dos arcanos menores no livro dele são muito boas também, tá, gente? Então tá aqui a dica para vocês. Umas cartinhas bem bonitinhas. Ele é bem bruxinho mesmo, tá? Então, tá aqui pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Eu, pessoalmente, me surpreendi com esse deck. Eu achei ele muito, muito, muito interessante. Não vou dizer pra vocês que eu acho que é um deck, assim, muito bonito, sabe? Tem outros decks que eu acho mais bonitos, mas eu acho ele muito eficiente e eu gosto dos simbolismos que são utilizados nele. E eu gosto muito também desse verso. Eu prefiro quando não tem uma borda, né, no verso. Acho que se ele não tivesse a borda, ele seria mais bonito. Mas não deixa de ser um verso muito lindo. E quando a gente coloca assim na mesa, gente, e faz assim, ele fica, ó, bem bruxinho. Então, tá aqui pra vocês verem. E espero que vocês tenham gostado. Eu, pessoalmente, adoro esse deck. Esse foi o tarô prateado das bruxas. Me contem aqui nos comentários o que é que vocês acharam desse deck. Lembrando também que vocês encontram as aulas review de muitos outros decks aqui no canal também. Tem uma playlist exclusiva de aulas review e o link dessa playlist tá aqui na descrição. Se você ainda não é inscrito aqui no Diário da Bruxa, arrasta esse dedinho para o botão vermelho, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho para receber todas as notificações de novos vídeos e também não se esquece de dar like nesse vídeo. Me segue também lá no Instagram, @Diário da Bruxa, porque lá tem muitas dicas super especiais de tarô todo dia. Então é isso, um beijo, muita paz e muita luz pra você.